Aleluia! Estamos aí de novo, mais uma classe virtual, nossa EBD virtual para os adultos. Seguindo o nosso livro, hoje estamos no capítulo 14, aquele que recuperou a vista de um cego, também curou um surdo e gago. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo 31 ao 37, que eu vou ler aqui na versão NVI. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abre-te. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Muito bem. O objetivo da nossa lição é compreender que, ao curar um surdo e gago, Jesus trouxe dignidade e apontou para um modelo de inclusão a ser seguido por seus discípulos. Na Palestina da época de Jesus, assim como no mundo greco-romano de então, o povo estava familiarizado com rezadores, benzedeiras, curandeiros, milagreiros e aqueles que expulsavam espíritos malignos. Geralmente eram pessoas carismáticas, admiradas, respeitadas e tidas como sagradas, principalmente nas camadas sociais mais baixas. Por outro lado, não faltavam aqueles que se mantinham críticos com a piedade popular ou que se mostravam cínicos, sarcásticos e zombadores desse tipo de credulidade. À primeira vista, Jesus poderia ser incluído na categoria de mais um curandeiro ou milagreiro. No entanto, ainda que ele tenha realizado gestos e sinais que dificultam distingui-lo de outros, é preciso lembrar que ele se recusou a transformar seus atos em espetáculo para simplesmente só atrair as massas ou para torná-lo mais popular. Suas curas foram sempre para demonstrar compaixão por aqueles que sofriam, nunca para fazê-lo desviar da sua missão e vocação. Vamos contextualizar um pouquinho. Para nós, habitantes de uma sociedade mais científica, tecnológica e com padrões de higiene diferenciada dos padrões de higiene do Oriente Médio no século I, é estranho lermos que Jesus cuspiu e tocou na língua do homem para curá-lo. No mundo antigo, aquele tipo de procedimento representava a medicina popular, que na época atribuía poderes curadores à saliva, com capacidade para curar dores, epilepsia, feridas, doenças oftalmológicas e, pasmem, até picadas de cobras. Ao mencionar a região de Decápolis, o autor do Evangelho sinaliza que a mensagem de Jesus chega às terras pagãs e também beneficia pessoas de outras religiões. Voltando à palavra, era comum uma pessoa surda e gaga viver isolada. Talvez por isso, alguns parentes ou amigos o trouxeram a Jesus para que ele impusesse suas mãos sobre ele. Um ritual religioso popularmente difundido como sinônimo de expectativa de cura ou de um acontecimento extraordinário por vir. No Egito, buscava os favores da deusa Ísis. Na Grécia Antiga, os sacerdotes atribuíam à imposição das mãos o poder de curar. Já nos santuários romanos,
era comum os sacerdotes friccionarem as mãos antes de impô-las sobre as pessoas, para que se curassem, da sua doença, da sua enfermidade. É notável que Jesus não atende esse pedido das pessoas. No entanto, cura a pessoa para que ela volte ao convívio da comunidade, para que adquira a possibilidade de ouvir a palavra e de também poder dar glória a Deus. Jesus fez tudo sem querer dar espetáculo, afastando-o da multidão e sem buscar publicidade. Concluindo, segundo o IBGE, nosso Instituto de Geografia e Estatística brasileiro, há cerca de 2,7 milhões de pessoas totalmente surdas e 8 milhões de pessoas que apresentam alguma dificuldade de ouvir nesse nosso Brasilzão. No mundo, são cerca de 360 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. As previsões indicam que em 2050 esse número poderá chegar a 900 milhões de pessoas. Ao curar um surdo gago, Jesus demonstrou compaixão por esse tipo de pessoa. Trouxe-lhes dignidade e apontou para um modelo de inclusão a ser seguido por seus discípulos. E nós, temos feito isso? Para pensar, na sua opinião, o que diferenciava Jesus dos milagreiros da sua e da nossa época? Quantas pessoas com deficiência auditiva e de fala há na sua rua, no seu bairro, em sua cidade, no seu estado? O que podemos fazer para incluí-las e para que tenham seus direitos respeitados? Pense aí. Fique em paz, fique bem, fique com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.